Olá pessoal, está de volta então agora finalmente para a matéria nova. A gente vai falar de energia potencial e de potencial elétrico. E aí a gente vai ver então como aplicar os conceitos de energia para o eletromagnetismo. Para fazer a associação, vamos lembrar da energia potencial gravitacional que a gente viu lá em Física 1. Né? Eu tenho aqui então a Terra. E a Terra tem uma certa massa, emissão. Aí eu pego uma bolinha que tem uma massa eminho. Então a Terra vai ter lá o centro dela. E o centro dela estaria mais para cá, talvez. Ela tem um certo raio R. E a gente sabe que se eles estão separados a uma certa distância R, vai haver uma força, que é uma força gravitacional, que é muito parecido com a força elétrica. Ela é Gzão. No lugar de K, né, lá tinha força elétrica, que a gente tem a constante gravitacional. Aí a massa 1 vezes a massinha, no caso a massinha pequena, né, vezes a massa grande, dividido pela distância entre eles ao quadrado, onde esse raio aqui é a distância entre a massinha e a Terra, né? Certo? Aí tá. Por que a gente sempre utiliza força da gravitacional, né, como sendo simplesmente Eminho vezes G? O que está de diferente aqui? Será que eu consigo sair daqui e chegar aqui? Né? Se a gente olhar para cá, separa o que é Eminho aqui. Vou tirar esse Eminho aqui para fora. Ó. Se eu tirar esse Eminho para cá, aqui, o que sobra é o que a gente chama de G. Vocês estão conhecidos com a aceleração da gravidade G. É isso aqui. O G nada mais é, a aceleração da gravidade G, é o constante Gzão vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Que isso aqui é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Por que a gente usa o mesmo valor? Por que a gente não considera, dependendo do raio? Porque o raio não varia muito. A gente considera que todo mundo está na superfície da Terra. Ou seja, mesmo que ele esteja a uma certa altura, num prédio, de 1 quilômetro, esse 1 quilômetro de diferença para quem tá no nível do mar é muito pouco comparado aos 6.000 quilômetros de raio da Terra. Então a gente fala que isso aqui é constante na superfície da Terra, né? Mas se você está tratando entre dois planetas, isso já não é válido mais. A gente tem que levar em consideração o raio, a distância entre eles, né? Então, sabendo disso, então vamos fazer uma associação entre as forças, né? O que a gente tem? Que se eu tenho então uma certa massa Eminho, se eu tenho uma certa massa Eminho, vou botar aqui uma massa Emão, um Eminho, um Emão, então se eles estão a uma certa distância, né? Aí, o que acontece? Se eles estão a certa distância e eles têm massas, eu sei que vai surgir uma força. Eu posso falar que tem uma energia potencial gravitacional, que a gente está acostumado, porque lá a gente usava MGH, né? Mas é porque aqui a gente está utilizando a aproximação do G, né? Mas eu posso dizer, só para a gente tentar entender o que acontece, que quando eles estão a uma certa distância e ambos têm cargas, é como se, eu posso falar que é como se ele tivesse uma certa energia. Por quê? Porque alguma força vai agir sobre os dois. Suponha que esse aqui está fixo, pega um Mzão aqui e fixo ele. O que vai acontecer com o Mzinho? Se eu solto ele aqui, eu posso falar que ele está com uma certa energia. Que energia é essa que ele está? Uma energia potencial gravitacional. A hora que eu soltar ele vai se mover, tende a realizar trabalho. O que é o trabalho? Trabalho é a força vezes o deslocamento. Na verdade, é integral da força vezes deslocamento.
Mas na forma mais simples, né, deslocamentos de uma dimensão só, é força vezes o deslocamento. Só isso. Esse é o trabalho. Por que vai realizar o trabalho? Por que esse trabalho acontece? Porque quando eu solto essa massinha aqui, ela vai se mover. Bom, que a gente sabe que o que está por trás dessa energia potencial, que é um artifício matemático para a gente resolver o problema, o que está por trás disso é que carga atrai carga. Então, no final das contas, vai ter uma força. Só que a gente não quer lidar com força, a gente quer lidar com outro formalismo de energia. Porque força é complicado, força tem vetor, vocês viram lá. Então, a gente quer sair de um formalismo de vetores para um formalismo escalar. Vocês estão vendo o barulho da chuva, né? Está chovendo muito. Então, a gente quer ir para esse formalismo escalar. Então, a gente fala que ele tem uma certa energia potencial, que na verdade vai fazer ela realizar um trabalho, certo? E o que a gente viu? O que a gente viu no primeiro semestre, né? Vimos que o trabalho nada mais é, esse aqui é o teorema de trabalho e energia, é a variação da energia cinética. Trabalho é a variação da energia cinética. Então veja, isso aqui a gente vai utilizar para poder resolver uns problemas. Para saber, por exemplo, se eu coloco uma carga perto de outra, um elétron perto de um próton ou de um grupo de elétrons, e aí coloca ela ali, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser repelida pelos elétrons, né? Porque um elétron repele o outro. Então ele vai sair com que velocidade que ele vai sair? Qual a velocidade que ele vai alcançar? Qual a velocidade máxima que ele vai alcançar, né? Então isso tudo a gente consegue ver nesse formalismo. Só que primeiro, o problema de quando a gente está tratando disso aqui, agora vamos mudar de massa, vamos falar em carga. Se eu tenho uma carga aqui e eu tenho outra carga aqui, vou chamar de Qzão, né? O que vai acontecer? A mesma coisa. Quando eu coloco essa carga, suponho que essa daqui está fixa, né? Se eu coloco essa daqui a uma certa distância R dela, o que vai acontecer? Vai acontecer é que, como ela tem uma energia potencial, por que ela tem energia potencial? Porque ela tem carga e ela está a uma certa distância R. Como ele vai ter uma energia potencial, ele vai ter potencial para realizar trabalho. Então, na hora que eu soltar essa carga, ela vai se mover. Ela vai se mover segundo uma força F, né? O trabalho vai ser a força que está sendo feita entre elas, que a gente sabe que força que é, né? A força é simplesmente K, Q, vezes Q, dividido por R ao quadrado. Essa é a força. Então, vai ter uma força agindo sobre ela e vai fazer ela se deslocar um tanto, ΔR. Força vezes deslocamento. Isso é trabalho. Tá? E é só que aqui a gente não vai... Eu vou chegar numa outra fórmula para o trabalho para poder ficar em função das variáveis eletromagnéticas. Acabou a luz, gente. Vixe Maria. O poste aqui está indo pro pau. O poste acabou de estourar aqui, gente. Vou dar um pause aqui, depois eu volto. Bom, já estou de volta aqui no outro dia. A luz voltou só no outro dia. O meu tablet estava com 6%, não teve nem como eu terminar, então estou terminando hoje a aula, sexta-feira. E, bom, terminando não, né? A gente está começando aqui. Então a gente viu que quando então a gente tem duas cargas separadas por uma distância R, né? Qualquer, a gente diz que elas possuem energia para realizar trabalho. Quer dizer que se eu soltar as duas aí, elas vão se mover, seja uma para perto da outra, ou seja, uma para longe da outra, dependendo se é um positivo ou negativo, né? A gente já sabe. Então o que está por trás da energia, quando a gente fala, é só uma forma, uma outra forma da gente tratar o problema eletromagnético sem ser por forças. Porque o ruim de forças é que a gente acaba ficando dependente de vetor, de nossas ações vetoriais, somas vetoriais, e quando a gente trata de energia, não. A gente é capaz de determinar valores como velocidade, em suma, mais é a questão da velocidade. Quando eu solto uma carga aqui, deixo ela embora,
porque ela está sob a ação da força de outra carga, ou seja, ela está com energia acumulada, ela vai realizar um trabalho. Que trabalho é esse? Eu posso saber como trabalho, porque o trabalho a gente calcula como força vezes o deslocamento. Só que a gente vai ver aqui uma outra forma de calcular trabalho que eu já vou mostrar para vocês, que dependa só das grandezas, então, eletromagnéticas, né? Mas uma vez que a gente determina o trabalho, então, a gente vai ver como a gente determina isso aqui. Já vou adiantar que é menos Q vezes a diferença de potencial, que eu vou definir para vocês o que é o potencial, né? Aqui vai ser então a variação da energia cinética, meio de mv final ao quadrado menos meio de mv inicial ao quadrado. Então veja, eu tenho ainda que mostrar para vocês que o trabalho pode ser escrito, no caso eletromagnético, como a carga vezes a variação a diferença de potencial entre os dois pontos. É isso que a gente quer definir agora. A gente quer definir agora uma grandeza que ela não dependa da carga, né? Basicamente seria assim: quando eu estou tratando de energia, eu vou ter uma dependência direta das cargas, é bem específica. Eu quero achar algo mais geral. Quando é algo mais geral, eu pego o que a gente fala que é energia por unidade de carga. Por que energia por unidade de carga, né? Porque se eu pego lá energia dividido por carga, energia, né? Energia dividido por carga. Beleza. Aí em cada ponto do espaço eu vou ter um ponto onde eu tenho um valor de energia por carga. Então se eu pego aqui e coloco uma carga nesse ponto, a hora que eu multiplicar a carga, vai cortar a carga, eu acabo tendo energia. Então é algo mais fácil, porque quando eu pego e coloco e não te deixo essa dependência da carga, ou seja, deixo geral mesmo, deixo em função do potencial elétrico, que nada mais é que energia por carga, fica mais fácil, porque todo ponto eu vou ter um valor, sei lá, 1000 volts aqui. Aqui é 500 volts, por exemplo. 1000 volts, 500 volts. Aí o que eu tenho que fazer? Acho a diferença de potencial, tá aqui. Acho a diferença de potencial, que seria o quê? 1000 menos 500, 500. Depende de quem que eu estou fazendo com quem. O sinal depois vai ficar... o sinal tem a ver com energia potencial, que trabalha menos energia potencial, mas, bom, eu não vou entrar nisso daqui, preciso de muito a fundo com vocês. Mas lembrando então que se eu tenho uma diferença de potencial, tá aqui, ó, 1000 volts, 500 volts, a diferença de potencial, que seria o V1... aqui seria o V2, né? E aí então eles estão a certa distância R. Eu calculei a diferença de potencial, ΔV é igual a isso. Agora, eu preciso saber qual que é a carga que está andando, né? Então, quando eu coloco uma carga... Então, deixa eu tirar um pouco dessa bagunça aqui. Eu quero que fique bem claro o que está acontecendo aqui então agora. Olha só. O que isso aqui me diz? O que essa equação aqui me diz? Ela me diz o seguinte: se eu tenho um ponto, falo nesse ponto aqui do espaço, tá? Vou lá no ponto do espaço e gero um campo escalar. Lembra que no caso do vetorial a gente falava para você que aqui teria um campo elétrico? Aí eu olho nesse ponto aqui, né? O campo elétrico está para cá. Em cada ponto do espaço a gente tem um campo vetorial. O que quer dizer isso? Em cada lugar eu vou ter um valor, por exemplo aqui 1000, 10.000, vou botar em 10 a quarta volts, newton por metro, que é a unidade de campo elétrico, né? Aqui eu tenho 2 vezes 10 a quarta newton por metro. O que quer dizer o que? Cada ponto que eu pego eu vou ter o campo em algum lugar diferente. Eu posso ter o campo em um ponto diferente. Então tá aqui, por exemplo. Aí aqui eu tenho 3 vezes 10 a quarta newton por metro. Tá, então isso é um campo vetorial. Por que isso é um campo vetorial? Porque cada ponto do espaço eu tenho um vetor, que vai me dar então um valor, uma direção e um sentido. A direção e o sentido é definido pela setinha, pelos ângulos, o ângulo que eu tenho, por exemplo, entre o eixo θ, o eixo x, por exemplo, né? Tá, isso é um campo vetorial, a gente já falou nele. Agora, o que seria um campo escalar? É o campo de potenciais, né? Quando você pega lá no fio, você fala, esse fio aqui tá com tantos 1000 volts.
os fios de alta tensão, né? Cada fio tem um certo potencial. E eles são diferentes entre si, por isso que se os dois fios tivessem o mesmo potencial, o que ia acontecer? Não ia ter carga se movendo, certo? Não ia ter carga com velocidade. Porque o que essa equação diz? Olha, ela diz o seguinte: se eu tenho um ponto P1 e um ponto P2, aqui eu tenho um potencial V1, que é igual a 500 volts. Aqui eu tenho um potencial V2, que é igual a 1000 volts. O que vocês acham que vai acontecer se eu deixar uma carga aqui? Bom, suponha que eu venha aqui e coloque uma carguinha aqui em cima. Coloco uma carguinha aqui. Bom, o que ela vai acontecer? Primeiro que a gente teria que analisar o problema, isso vai ficar mais claro depois, né? A questão do sinal, para ver para onde ela vai se mover. Se ela vai se mover para a direita ou se ela vai se mover para a esquerda. Peraí. Bom, já estou de volta aqui, que mais uma interrupção. Bom, vamos entender a base dessa equação, que a gente vai voltar nela e vai usar ela muitas vezes ainda. Mas o que ela quer dizer? Olha só. Ela me diz o seguinte, então, suponha que eu vou adicionar mais um potencial aqui. Suponha que a gente tem uma distribuição de potenciais, né, um campo de potencial, um campo escalar. Lembra o que é um campo escalar? Porque o potencial é um escalar. A gente vai ver que ele, diferente como ele vem da energia, né? Acabei de mostrar para vocês que o potencial vai ser energia por unidade de carga. Então, o potencial ele é um campo escalar, porque energia é escalar, né? Um escalar, é um número, né? Então, suponha que a gente tem aqui 3 pontos, e agora esse aqui, por exemplo, com V0, aqui eu chamei V1, deixa eu mudar aqui. V1, V2, D3, 3 pontos de potencial. Então, V1, V2 e V3. V1 igual a 200 volts. Tá, então aqui tem esses 3 pontos. Os 3 pontos. E aí eu coloquei, deixa eu apagar isso aqui. Eu coloquei a minha carga, uma carga positiva aqui nesse ponto. Agora, segundo essa equação, o que vai acontecer? Para onde essa carga irá se mover? Como que a gente vai saber isso? Bom, a primeira forma, sem ser olhando pela fórmula, né, que a fórmula vai te dizer pelo sinal, seria simplesmente achando a diferença de potencial e olhando o que acontece. O potencial está subindo ou está crescendo em relação ao ponto onde eu estou largando a carga. Se eu estou largando, a gente já vai considerar, por exemplo, que isso aqui é 0, tá? Então, vai sobrar só esse termo aqui, ó. O meio de velocidade, meio de VF ao quadrado, e aqui vai ter um sinal negativo. Então, tá vendo que eu tenho uma velocidade ao quadrado aqui e tem um sinal negativo? Então, isso aqui é que vai ditar se de fato essa carga vai se mover para um lado ou para o outro. Porque se eu chegar com velocidade ao quadrado negativo, é porque então o que eu assumi está errado. Ele não está indo para aquele lugar que eu assumi que ele ia. Mas é muito simples a gente ver aqui, olha só. Então, esse potencial, só olhar para cá. O meu potencial da onde eu estou jogando a carga é 500 volts. Para ela se mover para algum lugar, para uma carga se mover, tem que ter uma diferença de potencial, certo? Uma corrente é isso. Só que quando a gente fala de corrente, a gente está falando de múltiplas cargas se movendo no meio de uma diferença de potencial. Aqui eu estou dando exemplo de uma carga só para a gente entender a base fundamental por trás disso aí. Então, olhando para esse ponto de referência, que é onde eu deixei a carga, esse potencial aqui está maior ou está menor? Está maior, né? Esse é 1000, esse é 500. Tá? Então, aqui, esse potencial, vou falar então que ele é positivo em relação a esse, tá? Tudo que a gente fala em potencial tem que ser em relação a alguma coisa, nesse caso, que é ΔV, a diferença de potencial que importa. E esse aqui não está menor que esse aqui, então o potencial aqui em relação a esse seria negativo. Então aqui seria o potencial negativo e aqui o potencial positivo, certo? Quer dizer isso, negativo e positivo nada mais é, gente, que algo que o potencial está maior em comparação ao outro. Tá? Então é isso que quer dizer quando a gente fala tem um ponto positivo, polo positivo ou negativo. Basicamente seria um ponto que tá mais potencial, seria o seguinte, olha só, aqui por trás disso quer dizer o quê? Aqui tem um acúmulo de cargas positivas muito grande. Tem negativa também,
né? Tem negativa, sempre tem, mas tem um acúmulo maior de carga positiva aqui. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho um acúmulo maior de carga negativa. Ou seja, tem mais carga negativa aqui do que aqui. Do mesmo jeito que aqui tem mais cargas positivas aqui do que tem aqui. É isso basicamente, é o tanto de cargas líquida positiva ou negativa. Então é isso que define o potencial, se ele é positivo ou se é negativo. Por exemplo, olha só, suponha que eu tenho aqui 1.500 cargas aqui. Dessas eu tenho 1.000 são positivas e 500 são negativas. Não, desculpa, vou botar aqui 1.500. Tem 1.500 cargas positivas aqui. E aqui tem 500 negativas. O que vai acontecer? Essas 500 negativas vão se ligar às 500 positivas e vão anular, né? Vou ter no final vou sobrar uma carga líquida de 1.000 cargas positivas. Seria basicamente isso, né? Aqui seria o contrário, por exemplo. Eu poderia ter 1.500 negativas e 500 positivas. Essas 500 positivas daqui, elas eliminariam as 500 negativas, anularia, né? E sobraria... não, aqui o valor foi outro, né? Foi 200. Mas bom, a ideia vocês entenderam. Que no final das contas, aqui tem mais cargas positivas. E aqui também, tá vendo que aqui tá 500, ó. É 500 volts, mas aqui é 1.000. Se esse aqui é 1.000, quer dizer que ele tem mais cargas positivas que esse de 500, tá? Então isso aqui é a diferença de potencial. E a relação dela com o movimento da carga, tá? Então, eu sei que se eu soltar uma carga positiva aqui, para onde vocês acham que ela vai? Para onde você acha que ela vai? Se ela é positiva, ela vai para onde tem mais cargas negativas. É óbvio. Então, eu sei que nesse caso, se eu soltasse a minha carga aqui, ela iria parar nesse ponto aqui. Certo? Então, basicamente é isso. Você vai olhar para saber para onde... Agora, se eu jogo uma carga negativa, né? Se eu pego aqui e coloco, ao invés de uma carga positiva, eu coloco uma carga negativa. Se eu coloco uma carga negativa aqui, ela vai querer ir para onde está mais positiva. Onde está mais positiva? É onde o potencial é maior. Tá? Cuidado, se aqui fosse, por exemplo, ó, menos 500... E aqui menos 1.000, qual é maior? Não vai pelo... menos 500 é maior, não vai pelo número, né? Mas lembra que esse aqui é menor, porque está muito negativo, né? Então, aí esse seria o potencial positivo aqui e esse seria o potencial negativo no nosso caso. Entendeu? Então, em cima disso aqui que a gente vai trabalhar agora. Primeiro a gente tem que... Antes de chegar propriamente dito nisso, a gente tem que falar sobre o potencial. O que é o potencial? Como eu falei para vocês, o potencial, ele nada mais é que a energia por unidade de carga. Então, potencial elétrico. Eu falei primeiro da energia. A energia está associado... Lembra que eu falei se a gente tem duas cargas que estão separadas por uma distância R, elas vão ter uma certa energia. Essa energia vai realizar um trabalho. Trabalho é força vezes o deslocamento, mas nesse nosso caso a gente vai mostrar que é menos Q vezes variação do diferente potencial, né? E pelo lado do primeiro ano, trabalha a variação de energia cinética. Isso a gente viu lá no primeiro semestre. Então, daqui a gente consegue então achar essa relação aí para o potencial, para a diferença de potencial em relação à velocidade das cargas. Tá, então vamos definir o que é o potencial elétrico e como a gente determina o potencial elétrico. Bom, o potencial elétrico então, como ele é definido por carga, por energia por unidade de carga, então tem, claro, o ΔV, nada mais vai ser que a variação de energia por unidade de carga. Onde o U aqui, gente,
Vou botar aqui então. O V é o potencial elétrico e o U é energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Então, quando eu pego a variação de energia dividido pela carga, isso vai me dar a energia potencial. Só que lá do teorema de trabalho e energia também a gente lembra lá do primeiro semestre que ΔU, vocês não lembram, estou lembrando vocês, o ΔU nada mais é que menos o trabalho. Porque lembra, acabei de falar lá em cima, energia, pensa numa bolinha, eu peguei uma bolinha e levantei ela numa certa altura do chão. Eu dei energia potencial gravitacional para ela. Ou seja, ela tem potencial a realizar trabalho. Quer dizer que se eu soltar ela vai realizar trabalho. O que vai acontecer? Vai ter uma força agindo sobre ela que vai estar variando a velocidade dela. Vai estar variando o deslocamento dele também. Ele vai estar deslocando. Então, a gente sabe que a energia potencial ela está diretamente relacionado ao trabalho, isso em forças conservativas, que é o caso tanto da força elétrica quanto a força gravitacional, ela é conservativa, ou seja, você não tem perda ali. A perda é por conta de um atrito, que é outra força, mas não vem ao caso. Mas aí a energia potencial elétrica, ela tem uma relação, ela tem esse sinal menos aqui, que realmente é a forma da definição do trabalho do energia potencial ficou de tal forma que o trabalho é menos energia potencial. Sendo assim, no final das contas, a gente chega naquilo, se eu substituir no lugar de ΔU aqui, eu colocar menos trabalho, a gente vai chegar então que o trabalho é menos Q vezes ΔV. Então isso aqui que a gente vai utilizar depois. Então a gente precisa de ser capaz de determinar a variação, a diferença de potencial. É isso o nosso objetivo. Por quê? Com isso, do teorema trabalho e energia, né, daquele que eu coloquei logo ali em cima, a gente sabe que trabalho é igual a variação da energia cinética. Então, eu posso juntar essas duas equações aqui e a gente chega então só em uma equação, que ela é o quê? Que diz que menos Q vezes ΔV, então igual às duas, né? É igual à variação da energia cinética, que aqui está relacionada à velocidade dela. Então, eu vou ter que ser capaz de encontrar a diferença de potencial. E é isso que a gente vai estar vendo hoje, como determinar a diferença de potencial entre dois pontos. Tá? A primeira coisa, a gente quer saber, né, qual que é o potencial elétrico de uma carguinha. Qual que é o potencial elétrico de uma carga pontual? Carga pontual. Na carga pontual, a gente pode partir do que a gente já conhece. Espera só um segundo. Bom, para a gente determinar então a carga pontual o potencial de uma carga pontual, vamos lembrar que a gente sabe o campo elétrico de uma carga pontual. Né? O campo elétrico de uma carga pontual nada mais é que Q dividido por R ao quadrado. Eu vou estar tirando a notação vetorial para não ficar pesado para vocês, né? Isso aqui tem que ser na direção, no R chapéu, que é a direção que une, né, a carga Q que eu estou calculando e o ponto P, né? A direção desse campo elétrico tem que ser nessa direção aqui, necessariamente. Esse seria o meu R chapéu, tá? E como a gente vai estar tratando de algo circular, como a gente sabe que uma carguinha ela tem simetria radial, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, qualquer ponto que eu pegar aqui vai ter o mesmo campo elétrico, qualquer ponto aqui nesse círculo aqui, com distância de raio, só depende do raio. Então a gente pode usar como sendo o nosso DR, quando a gente for usar, a gente pode usar sempre na direção radial aqui. Tá? Vai ficar mais claro agora quando eu for resolver. Então eu tenho
o meu, esse aqui seria o meu vetor campo elétrico. Eu vou tirar a notação vetorial por enquanto. Vou deixar aqui. E aí? Mas lembrando que isso é um vetor, tá? O que a gente tem? O que a gente definiu? A gente definiu que isso aqui é válido, né? Então, o trabalho é menos Q vezes ΔV. Vamos partir disso aqui, ó. Trabalho é menos Q vezes ΔV. Tá. Então, trabalho é igual a menos Q vezes ΔV. Mas, o trabalho é força vezes deslocamento. Trabalho, vou botar aqui, vai ser a força vezes o deslocamento, que nesse caso eu vou chamar de ΔR, que é o único deslocamento que importa pra gente, direção radial, é igual a menos Q vezes ΔV. Só que o que é a força F? Mas a força, a gente tem uma relação com o campo elétrico, é Q vezes o campo elétrico. A gente viu isso na matéria anterior. Força é a carga vezes o campo elétrico. Então, juntando os dois, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, do lugar de cá, F vezes ΔR, eu vou ficar com EQ vezes E, vetor, né? Olha lá, Q vezes E é o vetor força, vezes o ΔR é igual a menos Q vezes a variação do diferente potencial. Agora, olha só, né? Para a gente poder transformar isso aqui em algo parecido com uma integral, esse ΔR aqui, isso aqui eu posso falar que isso é bem pequenininho e chamar isso de dr. E aqui meu ΔV eu posso também botar como sendo um dV. Então a gente ficaria assim, né? Eu vou ficar com Q vezes E escalar, agora eu troquei por dr, né? dr é igual a menos Q vezes dV. Com isso, eu posso cortar a carga com a carga, né? Eu podia ter feito isso antes, inclusive, aqui, né? E agora a gente chega nessa expressão que diz o seguinte, que dV é igual a menos E escalar dr. E escalar dr. E aqui a gente tira, então, por fim, que V, integrando os dois lados, V é integral de menos E escalar dr. Isso aqui é o que a gente chama de integral de linha, porque é ao longo do dr, ao longo de um elemento de distância. Então, a gente fala que é uma integral de linha. Então, claro que aí vocês perguntam, professor, mas que dV, a hora que eu integrar isso aqui, né? A hora que eu integrar dV, vai dar V final. Esse aqui vai dar ΔV, na verdade, né? ΔV. Só que o que acontece? Sumindo aí. O que acontece? Por que isso aqui dá ΔV, gente? Só para lembrar, tá? Integral de dV. Eu vou de um V0 até um VF. O que dá integral de dV? Dá V. Tomados de V0 a VF. Que vai dar o quê? Substitui de cima, substitui esse, menos esse, né? Vai dar VF menos V0, que é igual ao quê? Que é igual a ΔV. Então, já coloquei direto. Sempre que você tem uma integral de dV, gente, se ela for de um ponto até outro, ela sempre vai virar ΔV, quando você integra, tá? Então, por isso que se dá ΔV. Só que o que acontece? Se a gente pensar no campo elétrico, se a gente for fazer essa integral, e o que a gente vai chegar seria com VF menos V0. Só que uma delas eu posso colocar lá no infinito. O que quer dizer? Vamos substituir aqui agora
isso aqui, ó. Esse campo elétrico aqui, ó. Mas o que é o vetor E? Vou botar aqui agora. É KQ dividido por R ao quadrado na R chapéu. Tá? A hora que eu for jogar isso aqui agora, o que vai ser o meu ΔV? ΔV vai ser eu vou ter menos a integral de KQ sobre R ao quadrado de, aí tem o dr, escalar R chapéu. Isso aqui, gente, como os dois estão na mesma direção, tanto o R chapéu quanto o dr, né, porque o dr só pode ser na direção, os dois estão na mesma direção, esse produto escalar aqui, ele vai dar simplesmente, os dois dão na mesma direção, então vai dar positivo, e como R é um vetor unitário, né, vai sobrar simplesmente dr. Pronto. O que a gente tem que fazer agora é integrar isso aqui, e ao integrar isso aqui, a gente acaba chegando que ΔV é KQ sobre R, tá? O sinal corta, KQ sobre R, beleza. Só que olha só, se eu pensar nisso aqui, ΔV, uma variação do potencial, na verdade, eu teria que ter isso aqui num ponto, né, no ponto final, menos o KQ, né, dividido isso aqui no ponto inicial. Eu só quero mostrar para vocês que, na verdade, isso aqui aparecia em dois pontos na hora que eu for fazer ali, porque lembra que eu vou ter do R0 até o R final, tá? A hora que eu fizer isso aqui, dá algo desse tipo, ó. Integro aqui desse lado, a integral vai dar KQ sobre R, a hora que eu aplico de RF a R0 dá isso aqui, tá? Só que o que quer dizer isso aqui então? Esse aqui seria o potencial num ponto qualquer, e esse aqui seria o meu potencial V0. Só que o que eu posso pegar esse V0? Para não ter que ficar lidando com isso aqui toda vez, isso aqui é uma referência, gente. É energia, o que importa é a diferença de energia. Eu posso pegar, eu lembro quando eu fazia energia gravitacional, eu falava, gente, pode colocar o zero em cima da mesa. Você não precisa, pode colocar o zero onde você quiser, porque o que importa é a diferença de energia potencial. Aqui também o que importa é a diferença de potencial. Então eu posso dar um valor fixo para ter uma referência que vale para todas. E essa minha referência seria quando isso aqui fosse zero. Quando isso aqui é zero? Onde vocês acham que isso aqui vai ser zero? Quando o R0 for infinito, né? Então, se R0 é igual a infinito, ou seja, vou sobrar simplesmente com esse V, né? Meu ΔV vira simplesmente o V, que no fundo, na verdade, a gente está tratando de diferença de potencial, né? A gente vai chegar, então, quer dizer, quando eu tenho o R0 vai infinito, isso aqui vai infinito, KQ sobre R0 é igual a zero, porque 1 dividido por infinito tende a zero, tá, gente? Isso aqui seria isso, tende a zero. Então, esse é o nosso ponto referência, que é lá no infinito. Por que é no infinito? Porque quando você está lá longe, o potencial é zero, porque ele já não está sentindo. Claro, você está bem longe, a carga, você nem vai enxergar a carga. Então vai ser zero. Então, no final das contas, a gente chega, então, logo, o potencial de uma carga pontual vai ser, lembrando que isso aqui está implícito uma diferença de potencial com o infinito, tá? A nossa referência é infinito, lá onde ele é zero. Como a gente pega a referência na mesa, no chão, quando a gente está tratando da Terra, a gente não pega como referência o centro da Terra, pega? Por quê? É mais simples a gente pegar a referência onde a gente quer. Então, por isso que isso aqui é válido. Então, no final das contas, a gente chega que o potencial de uma carga pontual é KQ dividido por R. Isso, gente, o bom disso é que isso é um escalar. Tá vendo que desde o início aqui, olha só que lindo isso aqui.
desde o início, quando eu comecei a partir daqui, né? Vamos voltar e lembrar que a gente fez. Então a gente sabia que o trabalho era menos Q vezes ΔV. Tá? Mas o que é o trabalho? O trabalho é força vezes o deslocamento. Eu chamei de ΔR porque a gente está tratando no espaço polar aqui. Aí beleza, só repetir isso aqui embaixo, tranquilo. Então eu tenho agora aqui, o que é a força? Força é a carga vezes o campo elétrico, que a gente viu antes. Então no lugar de força eu coloquei a carga vezes o campo elétrico. E aí, só para poder integrar, falei que esse ΔR é bem pequenininho. Então se ele é pequenininho, o ΔV também tem que ser pequenininho. Então eles viram DR e DV. Tá vendo que o sinal continua aqui, ó. O sinal, o vetor, ó. Força era um vetor. Aí isso que ele é? Carga vezes o campo elétrico vetor. Botei aqui. Carga vezes o campo elétrico vetor. Aí, e ΔR era um vetor. Continua vetor, só que agora DR. Agora o potencial não é vetor, é um escalar. É isso que é bonito. Por isso que a gente está mudando para esse formalismo de potenciais, porque eu não preciso tratar com vetores. Aí a hora que eu coloquei aqui, cortei as duas cargas, né? Aqui e aqui. E aí? O que a gente fez? Isolou o dV, passei o sinal negativo para lá, ficou menos E escalar dr, né? Aí integrei dos dois lados. A integral aqui de dV eu mostrei para vocês que dá ΔV, V final menos V inicial. E aí eu cheguei nisso daqui, eu vou substituir o campo de uma carga pontual. Isso aqui é da carga pontual, né? Esse campo. Carga pontual. Isso vale para carga pontual. Aí eu fui substituir o valor desse E aqui, com o vetor e tudo. A hora que eu joguei aqui, né, e joguei esse escalar aqui, né, multiplicando esse DR, eu mostrei para vocês, podem voltar lá, que vai dar simplesmente DR, que é um produto escalar de algo que tem módulo 1 por esse DR. Para quem teve dúvida disso aqui, gente, quando eu multiplico, falei para vocês, ó, a hora que eu joguei aqui, deu R chapéu escalar DR, lembra o que é produto escalar? Tem uma definição de produto escalar. Né? Produto escalar é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo. O que é módulo de DR? É só DR sem vetor, né? Módulo primeiro vezes módulo segundo vezes... Some não, trem. Nossa, tem travando. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas o que é o cosseno do ângulo? Se o R chapéu tá para cá, R chapéu tá para cá. O DR também é na direção do raio. A DR é uma variaçãozinha no R. Se eu vario o R, também vai ser na mesma direção do R chapéu. Então, no final das contas, o que vai sobrar isso aqui? É o cosseno do ângulo entre eles. É esse aqui só para quem teve dúvida nisso aqui. O cosseno do ângulo entre eles é cosseno de zero, né? Cosseno de zero dá 1. Dá 1. O módulo de um vetor unitário também é 1. Então só sobrou dr. Por isso que aqui só sobrou dr. Tá? A hora que eu substituir, então, esse aqui dentro, que fez aparecer aqui o R chapéu vezes o dr, ele acaba dando apenas o dr, porque o R chapéu e o dr estão na mesma direção. Então, mesmo sentido. Deixa eu apagar esse aqui. É dúvida, vocês voltem na aula, vejam com mais calma. Tá. Aí, beleza. Vi então que sobrou dr, fiz essa integral simples de fazer, a integral de R, o R elevado a menos 2, né, que dá R elevado a menos 1 sobre menos 1, aí esse menos 1 com esse corta. Aí eu fiz um menos outro, aí fiz o que eu falei, cheguei aqui e falei para vocês. Bom, a diferença de potencial precisa de uma certa referência. E aqui a nossa referência é o infinito, porque agora que eu faço R0 é infinito, todo esse termo dá zero, porque 1 sobre infinito dá zero. Então esse termo vai embora e eu fico só com esse termo KQ sobre R, um R geral. Então esse é o potencial, isso é um escalar. O que implica nele ser um escalar? Olha só a diferença. Por exemplo, nesse caso, determine
o potencial resultante das cargas abaixo no ponto P. Do mesmo jeito, do campo elétrico, o potencial a gente precisa de determinar num ponto P específico. Ah, professor, mas potencial, o que é esse potencial que a gente está achando? É a diferença de potencial entre aquele ponto que a gente está calculando e o infinito. Essa sempre vai ser a relação. Quando eu falei em potencial aqui com vocês, isso vai ser sempre uma relação com o infinito, tá? Então, por exemplo, ó, vou pegar aquele que a gente fez que era extremamente complicado, assim, extremamente não, era complicado porque era trabalhoso, que a gente tinha que encontrar os vetores e tudo mais. Que é isso aqui, eu tenho aqui e aqui. Aí, suponha que eu queira, por exemplo, qual que é, vamos escolher onde é o ponto P aqui, ó. Cada carga aqui está num vértice do quadrado, ó. Num quadrado não, do retângulo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 metros. Aqui tem 4 metros. Ou melhor, vou botar em centímetros só para 5 centímetros e 4 centímetros. Aí vamos botar nas cargas aqui. Eu tenho aqui menos 2 microcoulomb, 4 microcoulomb, 3 microcoulomb, menos 1, menos 1 microcoulomb. Tá aí. Então eu tenho essas cargas e eu quero saber qual que é o campo elétrico, o potencial elétrico num ponto P. Vamos escolher um ponto P aqui mais no centro. Um ponto P bem no centro dele. O que a gente tinha que fazer quando era um campo elétrico? Vamos lembrar? Eu vim aqui, pegava o desse 3. O campo está saindo da carga, né? Porque é positivo, aí achava um campo aqui. Esse aqui, o campo está entrando na carga, ia ter um campo aqui. Esse aqui está saindo da carga, então ia ter um campo aqui. Esse aqui tem que estar entrando na carga, então ia ter um campo aqui. Aí eu pegava esses campos, colocava aqui, achava o ângulo deles aqui, lembra? Achava o θ, determinava qual que eram os ângulos, achava a força resultante em x e y e tudo mais, né? Era todo esse trabalho para fazer no campo elétrico. Agora, olha o que acontece quando a gente lida com o potencial. E eu quero saber qual que é o potencial no centro. Aqui, o potencial nesse ponto. Vamos olhar para a fórmula do potencial de uma carga. Potencial de uma carga pontual é nada mais que K, Q, dividido por R. Só KQ dividido por R, não tem vetor, não tem nada. É um número. Então agora prestem atenção. Lá, quando a gente tratava de vetores, para que a gente usava os sinais? Os sinais a gente usava para saber, essa é positiva, então o campo é saindo da carga. Essa aqui é negativa, o campo é entrando na carga. Para isso a gente usava o sinal. Quando eu jogava na fórmula, a gente não jogava sinal. Lembra? Agora, aqui não existe vetor. Aqui não tem como a gente fazer essa análise. Então, tem que jogar o sinal na fórmula. Só nesse caso, porque é o potencial e ele é um escalar. Quando é vetorial, não precisa, né? Então a gente vai simplesmente substituir. O que eu preciso? Eu preciso da carga e da distância. Da carga até o ponto. Que a gente vai ver que não vai ser exata. É a mesma, né? Para todos, que eu estou bem no centro. Então basta encontrar para um aqui. Vamos determinar então essa distância D aqui, ó.
D. R, né? Igual tá na fórmula, chama de R aqui. Porque todas vai ser a mesma, né? R, todos vão ter a mesma distância da carga até o ponto onde a gente quer calcular, né? Aqui, meu ponto P. Então, como é que eu determino ela? Vou pegar um triângulo aqui. Vou montar um triângulo. Um triângulo aonde? O que vai valer esse triângulo? Vamos voltar aqui. 2 e vim parar aqui no meio. Tá aqui. Esse triângulo, quanto vale esse lado aqui, ó? Não é metade? Não vai ser metade disso aqui? Então é 2 centímetros. É 2 centímetros. E aqui também não vai ser metade de 5 centímetros? Né? Então é 2,5. 2,5 centímetros. Então vamos achar o R aqui. Pitágoras, né? Vou fazer direto isso aqui, já vou. Bom, fazendo então 2 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado, estilo raiz, que vai dar. Vou achar que o R, né, já fazendo direto, é 3,2 metros. Centímetros, né? Cuidado que o centímetro não pode ser jogado na fórmula. Tem que ser em metros. Sempre no sistema internacional. Agora, como que vai ser? Quanto que vai valer? Qual que é o potencial resultante, né? Potencial total, né? O resultante. Potencial resultante será V total, chamar de VT, é V1 mais V2 mais V3 mais V4. Se tiver mais de 4, é a soma deles, é a soma escalar, gente. É só a gente ir lá achar o número e somar todos eles. Podem dar negativo, por quê? Porque agora o sinal negativo da carga, ele vai ter que ir para a fórmula, diferente do campo elétrico, que lá era vetorial, e no vetor a gente usa o sinal só para determinar os sentidos, tá? Então aqui, o que a gente vai ter, no caso nossas cargas, eu vou ter, ó, VT vai ser, eu posso tirar o K em evidência, todos não vai ter o K, vai ter assim, K, vamos ver o que eles têm em comum, o R também é o mesmo deles, né, eu tenho assim, o K, Q1 dividido por R, o R é o mesmo para todos, por isso que eu estou colocando R, o que muda é só a carga, K, Q2 dividido por R, mais K, Q3 dividido por R. Era para ser K, Q1 dividido por R1, mais K, Q2 dividido por R2. Por exemplo, se eu pego um ponto aqui assim, eu tenho um quadrado, um retângulo. Eu pego num ponto aqui, sei lá, não simétrico, né? Eu pego num ponto aqui. Aí sim, ó, essa carga ia ter um R1, essa carga aqui ia ter um R2 diferente, essa aqui ia ter um R3 e essa aqui ia ter um R4 diferente. Aí você tem que fazer separado para cada um e somar depois, né? Mas no nosso caso, os R's são todos iguais, por isso que eu estou colocando igual aqui, né? A carga já não são iguais, Q4 dividido por R. Nesse caso, como tem coisa evidente, por isso que é bom vocês trabalharem de forma inteligente, eu posso tirar, ó, todos têm um termo em comum, que é o K sobre R. K sobre R tem em todos os termos, ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui e tem aqui. Então eu posso tirar em evidência. Então, tirando em evidência, vai sobrar só Q1 no primeiro, Q2 no segundo, Q3 no terceiro e Q4 no quarto. Então a gente tem que fazer só substituir os valores das cargas agora. E o R que está em centímetros, hein? Então vamos lá. O que vai ser o VT? VT vai ser K. O que é K? 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. É o que a gente usa sempre. O que é o raio? O raio deu 3,2 centímetros. 3,2
vezes 10 a menos 2 metros, né? Agora, começa. Q1, tudo em microcoulomb, gente. Então, já vou até botar um micro para fora. Posso botar, eu sei que tudo vai ser micro. Eu tenho uma de quanto, ó? Menos 1, menos 2, uma mais 3 e uma mais 4. Então, vai ficar assim. Menos 1, menos 2. Então, eu vou substituir uma carga por menos 1 microcoulomb, por menos 1 vezes 10 a menos 6 microcoulombs. Uma de menos 2, menos 2 vezes 10 a menos 6. A carga 3, mais 3, né? 3 microcoulombs positivo, vezes 10 a menos 6. E a outra deu 4, né? 4 vezes 10 a menos 6. Bom, o 10 a menos 6 eu posso tirar para fora. Vamos fazer essa operação aqui, ó. Aqui não vai sair um 10 a menos 6 de todos eles? Todos eles eu posso tirar um 10 a menos 6 em evidência aqui. Esse 10 a menos 6 em evidência, a hora que eu multiplicar por 10 a nona, vai dar 9 menos 6, que dá 3. Então vai ficar 9 vezes 10 ao cubo, dividido por 3,2 vezes 10 a menos 2. Agora eu mexo com ela. Então, o menos 6 eu já tirei ele daqui em evidência de todos e já multipliquei com 10 a nona. Aqui sobrou agora menos 1, menos 2, dá menos 3. Mais 3 dá 0. Mais 4 dá 4. Então sobrou só 4 aqui, né? Eu somei tudo. Vezes 4. Porque o 10 a menos 6 já foi, né? Então agora eu vou multiplicar, ó. Aqui vai sobrar o quê? 10 ao cubo dividido por 10 a menos 2 vai dar o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 3, mais 2, que dá 5. Então tem que dar 10 à quinta. Agora eu vou multiplicar 4 vezes 9 dividido por 3,2. 4 vezes 9 dividido por 3,2, 11,25. 11,25 vezes 10 ao quinta volts. E se eu não quiser deixar dessa fórmula, eu posso deixar também assim, 1,125, para deixar no padrão de notação científica, que é a vírgula sempre entre o primeiro e o segundo número não nulo, vezes 10 à sexta. Eu só joguei aí, tirei um 10 daqui de dentro e joguei lá para notação científica, né? Então, volts. Então aqui, que seria mais ou menos o quê? Por que eu fiz isso? Porque 10 a sexta volts, a gente pode usar megavolts. 1,125 megavolts. Kilovolts, megavolts. Então, é melhor a gente trabalhar aí. Pronto, então, viu o tanto que é simples? Só tem que determinar qual que é a carga que é dada. Carga pode ser positiva ou negativa, muito cuidado. E a distância de cada carga a seu ponto. E jogar na fórmula e somar tudo. Pronto, não tem segredo nenhum. Então, o potencial é muito mais simples do que o campo elétrico, obviamente. Muito menos trabalhoso, né? Porque não envolve vetores. Então, eu vou estar fazendo aí nas próximas aulas mais exercícios nessa área e a gente já inclui aí aquela fórmula da questão do... Eu vou estar trabalhando com vocês agora, por exemplo, campos do anel. Potencial do anel. Eu não vou estar trabalhando ele para cálculo por integral de vocês mais. Mas eu vou falar, o anel, ele gera um potencial que é dado por tanto. Né? Nesse caso aqui, o nosso potencial é dado pelo quê? Isso aqui. O anel, lembra que a gente calculava para anel, para várias figuras, né? Nesse caso aqui não vamos calcular campo elétrico dessa forma. Eu vou dar simplesmente o campo do anel e vou fazer perguntas sobre ele, né? Você tem que saber aplicar, substituir só os valores e tudo mais. A gente vai ver isso nas próximas aulas para a gente entrar então em energia. Tem mais 2 aulas aí, a gente já marca o teste, ok? Então, por hoje era isso daí. Deu 1 hora certinho de aula. E
E aí, então a gente volta aí nas próximas aulas para poder finalizar, joga essa parte para a gente entrar em corrente elétrica, na parte que para vocês é mais interessante, que vocês vão ver isso em instalação elétricas também, você tem que ter uma noção, né, de mínima, básica de eletrônica, eletricidade, né? Bom, então é isso aí, pessoal, até mais, até a próxima.